Bom sábado. Vamos lá. Título da lição, verso. A destruição de Jerusalém. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29:7. Ok, antes da gente pensar um pouquinho no verso, vamos para os objetivos da lição dessa semana. O que a gente tinha para ter aprendido, sentido e praticado a partir do estudo dessa semana? Primeiro objetivo, conhecimento. O que a gente tinha para conhecer? Conhecer o reinado de Zedequias, que levou à destruição de Jerusalém, e compreender como isso se encaixa na profecia dos 70 anos de exílio. Ou seja, o que a gente tinha que ter aprendido, ou olhado com um pouco de atenção para a compreensão nessa semana, é entender a transição que foi o reinado de Zedequias, para onde esse reinado conduziu o povo de Israel, e que relação isso traz com a profecia dos 70 anos apresentada por Jeremias em relação ao cativeiro. Como é que uma coisa se encaixa na outra, o que uma coisa tem a ver com a outra. Segundo objetivo, o sentimento. O que a gente deveria sentir a partir da compreensão dessa semana? A misericórdia de Deus em meio ao desastre, quando ele se comunicou com os exilados de Babilônia por meio de uma carta, encorajando-os a permanecer fiéis. Ok, então, o segundo objetivo de sentimento para essa semana é entender que, apesar do povo estar no cativeiro, apesar de todas as consequências da intempestividade de Zedequias, de todo o problema que Zedequias enfrentou a partir da sua escolha, Deus não se esqueceu do seu povo, mesmo que parecesse isso. Mesmo que a impressão fosse de que Deus tivesse se esquecido, Deus faz questão de se fazer presente e se fazer lembrado, apontando para Israel quais seriam os próximos passos, as próximas cenas da história de Israel. E por último, qual a prática? Orar pelo bem da nação e buscar paz para ela, mesmo que as circunstâncias da sua vida estejam longe de refletir a vontade de Deus. O último objetivo, que é o objetivo prático, é entender que esse mundo é um mundo de temporalidade, esse mundo é um mundo transitório e, portanto, aquilo que acontece ao nosso redor não reflete o fim da história. Aquilo que acontece no nosso mundo não reflete o fim da história. Portanto, quando a Bíblia nos pede coisas que são aparentemente loucas para os parâmetros do mundo, como, por exemplo, pedir para que a prosperidade de uma nação ímpia ou a prosperidade de um povo ímpio aconteça, essa prosperidade pode ser a forma que Deus tenha de amenizar um pedaço do nosso sofrimento no mundo em que estamos, até que a vitória sobre o pecado se manifeste. Portanto, aquilo que acontece com Israel na história deles, trazido para os nossos tempos, implica em eu ter que, às vezes, orar pela tranquilidade, pela paz que provém do ímpio, pela paz que provém de um mundo ímpio. Porque essa paz me permite espaço e tempo para a pregação da palavra de Deus em uma condição mais confortável, mais tranquila, até que ele venha e resolva de fato o problema com os ímpios, o problema com o mal. Portanto, a lição dessa semana é uma lição de contrastes, é uma lição de provocação e uma lição de nos fazer olhar por dentro a história do povo de Israel e tentar entender nessa história, neste povo, bem como olhar por dentro a história do povo de Babilônia e trazer para os dias de hoje e tentar compreender o que estava acontecendo lá, não só sob o aspecto da insanidade do mal, mas sob o aspecto daquilo que implicou a missão de Jeremias e do remanescente. Então vamos tentar olhar isso. A provocação que eu fiz na lição dessa semana, no comentário da lição dessa semana, para quem leu lá o comentário, uma das provocações que eu fiz é tentar trazer essa história para os dias de hoje. É muito fácil olhar para a história de Zedequias, olhar para a história de Jeremias, olhar para a história do povo de Israel e julgar a história do povo de Israel como um povo insano, que, tendo Deus à disposição, continuava insistindo em fazer o mal, em não ouvir o profeta. Mas tenta trazer isso para hoje, para você entender o tamanho do impacto disso. E a provocação que eu fiz é, imagine a gente aqui no Brasil,
Independente das condições que estamos enfrentando hoje, políticas, esqueça um pouco isso, descolhe um pouco disso. E tenta imaginar o país como o nosso, que é um país razoavelmente livre, de razoável liberdade pessoal. Tenta imaginar o nosso país recebendo uma notícia e divulgando uma notícia. Você liga a TV, computador, internet, abre o celular, começa a receber mensagens, isso começa a replicar na rede de comunicação, rádio falando isso o tempo inteiro. Tenta imaginar que você recebeu a notícia de que a nação americana cercou todas as fronteiras do Brasil, lado do mar com suas fragatas, com seus porta-aviões, lado terrestre com o exército. E o anúncio da nação americana vocês têm duas opções. Opção 1, o Brasil se rende, tira do poder todas as pessoas que aí estão, e a partir de agora essa é uma nação sitiada, é uma nação sob um novo governo, sob uma nova estrutura, e essa nova estrutura tem a seguinte proposta: se vocês se renderem incondicionalmente, nós não atacamos vocês, não matamos ninguém, mas levaremos cativos, levaremos aqueles que nos interessarem para o nosso país, e os que ficarem, ficarão sob o nosso governo, sob o nosso comando. A bênção termina na próxima frase: a partir de hoje vocês não têm mais direito de cidadania e nem mais liberdade. Se você tivesse uma situação dessa, num contexto como o nosso hoje, pergunta: qual seria a reação da nação? Sabe, essa questão de você dizer é bênção ou não, ela só existe quando você olha isso na hipótese. Mas se você tivesse uma nação, não importa quem conheça ou não o contexto da América, se tivesse uma nação dizendo para você que a liberdade acabou e a partir de hoje o governo mudou, eu não sei se a bênção seria tão bênção assim. O contexto de Israel é exatamente esse. Agora traz isso para um outro aspecto. Imagine que a sua nação tenha sido formada por ordem direta de Deus. Ou seja, o seu país não é um país qualquer. Ele é um país que foi formado, foi postulado, foi definido, foi iniciado por ordem direta de Deus. E tudo o que vocês fazem é seguir os desenhos desse Deus no que diz respeito à existência da nação. E você junta isso à notícia. Como vocês acham que nacionalistas, que pessoas que estruturaram o país, que o grupo religioso que sustentou o fato de que esse país nasceu por ordem de Deus, como vocês acham que essas pessoas se posicionariam à notícia de que a nação está cercada? De que jeito você acha que as notícias seriam dadas? E eu fiquei imaginando aqueles que eu escuto a semana inteira, tipo Sardenberg, Miriam Leitão, etc. Fui fazendo a lista, Arnaldo Jabor, e imaginando como cada um deles reagiria à notícia de que o país perdeu a liberdade, está na iminência do ataque de uma nação vizinha, que não é qualquer nação, mas é a maior nação do mundo. Como que eles noticiariam isso? O que eles diriam para a nação em relação à reação que a nação deveria ter a essa ameaça iminente de invasão? E eu fico imaginando Miriam Leitão, que é uma pessoa que passou pela ditadura e foi presa nessa ditadura de forma injusta. Como ela estaria dando a notícia? Eu fico imaginando os que viveram na mesma época que ela, como Jabor e outros, como é que eles estariam interpretando esse ataque? Essa lei incondicional, marcial, de entrega. Agora imagine-se na cadeira de Zedequias, na cadeira do sumo sacerdote do templo, ouvindo que o cerco de Jerusalém foi feito e Babilônia propôs isso, rendição incondicional. Percebe que não é tão simples quando a gente traz isso para o nosso tempo.
Porque todas as pessoas, não tenham dúvida disso, todas as pessoas acima de 55 anos de idade no Brasil não estariam dizendo bênção. Todas elas. E todas as pessoas do nosso país abaixo de 25 anos também não estariam dizendo bênção. Exceto aqueles que soubessem quem está por trás da invasão. Quando Jeremias se levanta sozinho para dizer é hora de se entregar incondicionalmente, a razão pela qual Jeremias se levanta para dizer isso é que ele sabia quem estava por trás da invasão. Portanto, ele era o único sujeito dizendo que bênção, porque ele conhecia quem mandou a invasão. Pergunta: é fácil ser ouvido numa nação como voz única dizendo que bênção, que seremos invadidos e que perderemos a liberdade e que perderemos o status de nação fundada por Deus e teremos que sair daqui como vassalos de um novo reino pagão? É fácil olhar para trás e dizer que Zedequias, que o sacerdote, que todos eles estavam loucos. A pergunta é, se isso fosse com a gente, de qual dos dois lados a gente estaria? Se esse sujeito aparecesse em cadeia nacional, na imprensa marrom, porque é onde ele foi noticiado, dizendo, o rei está errado, o sacerdote está errado, o povo está errado, todos os jornalistas, todas as estruturas, todos os acadêmicos, todo mundo está errado, é para se entregar. De qual lado você estaria? De qual lado eu estaria? Como a gente estaria fazendo a análise racional do processo da invasão? Com que teologia a gente estaria sustentando a negação da invasão? E aí surge o bonzinho, os russos. Eu usei no exemplo. Vem Vladimir Putin, liga para o Brasil e diz, eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Querem exército? Eu tenho. Querem armas? Eu tenho também. E ele entra pelo Pacífico, atravessa o Chile, a Bolívia, etc., e vem com o exército dele pelo lado contrário, ofertando ajuda. Por algum motivo, a América decide recuar estrategicamente a essa incursão. O tempo passa e o presidente do Brasil vai e diz em cadeia nacional, vencemos. E Jeremias continua dizendo, negativo. Putin vai voltar para a Rússia, e assim que ele voltar, o exército vem, mas dessa vez não para anunciar uma rendição. Eles vêm direto para atacar. Eles só estão esperando estrategicamente Putin voltar para a Rússia com seus exércitos. Voltou, no dia seguinte ele está atacando. Qual seria a reação da mesma nação a esse anúncio? Entenderam o que é Jeremias falando? O problema com Israel reside num fato de que Israel esqueceu quem era o profeta. O distanciamento de Deus fez com que o povo, a nação, seus governantes, seus sacerdotes, esquecessem quem era o mensageiro de Deus. Só isso que aconteceu. E, portanto, quando Jeremias falou, ele já não era mais visto como profeta. Se é que algum dia foi. Ele não era ouvido como profeta. Se é que um dia foi. Quem era ouvido como profeta era o sacerdote. Os que os sacerdotes contrataram para ser profetas. O rei, seus conselheiros, o chefe do exército, esses eram ouvidos. Os sujeitos dos jornais da época, esses eram escutados. Jeremias é só um doido varrido ufanista de imprensa marrom. Esse era o contexto de Israel. Eu não estou justificando o fato de Israel não ouvir Jeremias. Eu só estou falando que talvez a mesma coisa acontecesse hoje.
com Laodiceia se as mesmas situações ocorressem. Aliás, a minha pergunta é: será que não está acontecendo? A diferença entre a invasão da época e a invasão de hoje é que a invasão de hoje ela é ideológica. Ela não é visível. A invasão de hoje não é armada. Ela é mental. A pergunta é: como é que eu estou me posicionando diante da invasão mental dos dias de hoje? Como é que eu estou me posicionando diante da incursão irrestrita mental dos dias de hoje? Como é que eu estou me posicionando frente aos discursos teóricos de hoje? Sejam eles acadêmicos ou institucionais. Eu estou me dando conta, enquanto cidadão do reino de Deus, não do mundo, de que o mundo verteu a mentalidade, a estrutura, a forma de pensar as coisas, de tal forma, de tal maneira, com tal profundidade, que o discurso de hoje é uma tese anti-Deus. E aí, quando eu olho para isso, a pergunta é: Deus algum dia deixou seu povo sem profeta, quando incursões dessa natureza estavam disponíveis no mundo? E aí a pergunta é: o que eu faço com a mensagem do profeta? Existe uma verdade presente para hoje, seja bíblica ou profética, o que é redundante, porque ambas são proféticas. Existe um desenho para a humanidade hoje. Existe uma rota, um caminho apontando para a destruição do mundo hoje. Existe um caminho dizendo que o mundo não melhorará, ele vai de mal a pior no que diz respeito ao contexto geral. Mas qual é o discurso do mundo de hoje? Esperança, soluções racionais para os problemas do mundo, reestruturação, redesenho econômico, solidariedade, união. E tem um louco de plantão o tempo inteiro dizendo: isso não dará certo. Tem um doido de plantão na imprensa marrom, dentro do mundo evangélico, ufanista, dizendo: o mundo vai de mal a pior. Qual é a reação? Percebe? É muito simples olhar para isso quando a guerra é evidente e o cerco está do lado de fora. Mas não é simples quando o cerco está aqui dentro. Há um capítulo nos textos finais do Grande Conflito que diz assim: ameaça à consciência. O descritivo daquele capítulo é: o mundo constrói um sistema de crenças em todos os seus segmentos. Crenças religiosas, crenças ideológicas, crenças acadêmicas, crenças sociais, políticas, econômicas. O mundo constrói um sistema de crenças forte o suficiente para quando você tiver que evidenciar o sistema de crença religioso, ele seja o salvador da pátria. Esperado e aguardado por todos. O Egito em proteção a Israel. Eu tenho consciência de que isso já está ocorrendo. Eu tenho consciência de que isso já ocorreu na mente das pessoas. Elas só não se deram conta disso. Eu tenho consciência de que os debates, e o Brasil está vivendo exatamente esse desenho, de que os debates de extremo oposto, o conservadorismo versus a liberalidade, Gramsci, Engels e todos os outros de um lado, e os conservadores do outro. Eu tenho consciência de que esse debate vai além de questões políticas e econômicas. Ele é uma ameaça à consciência das pessoas. A discussão não é quem está no poder, porque qualquer um que subir para ele continuará com o mesmo grau de impiedade, só muda o lado. Eu tenho consciência de que a busca pelo conservadorismo não é uma busca retrógrada, mas é uma busca pela liberdade de fato.
Me assusta não ver o mundo indo pelo caminho da inércia da consciência. Isso não me assusta porque isso é altamente preditivo. Bastava ler Rousseau. Ou ler O Jardim das Aflições, que é um texto que eu recebi essa semana de um colega. 30 anos atrás, já estava desenhado como estaríamos hoje, na mente de um secular acadêmico brasileiro. Numa trilogia, do qual O Jardim das Aflições é um dos 3 livros. E apesar de racionalista, ele descreve exatamente a inércia de consciência para onde a academia, a política, a economia e a nação brasileira estavam correndo há 30 anos atrás, quando isso começou. Oi? Carvalho é o autor. Procura lá, Jardim das Aflições, você vai encontrar o livro dele. Para quem gosta de livros mais densos de filosofia, esse é um prato cheio. De qualquer forma, a gente tem consciência de que isso está acontecendo. O que me assusta não é ver o mundo assim. O que me assusta é quando eu vejo a igreja assim. Quando eu vejo vozes dentro da igreja defendendo, não a questão de se eu gosto mais desse ou daquele poder, não é isso que eu estou dizendo. É quando eu vejo a igreja não percebendo que um desenho que segue a cartilha marxista, hegeliana, Gramsci e outros todos que fizeram parte dessa história, na realidade todos os textos defendiam uma única tese, a inércia de mentalidade e o domínio absolutista de um pensamento único, o não-Deus. O humanismo exacerbado pelo poder exclusivo e excludente, com um discurso de inclusão. O que me assusta não é o mundo caminhar nessa tese, é a igreja caminhar nessa tese. E quando eu digo me assusta, é quando você varre as páginas disso que o pessoal chama de mídia social e vai olhando os radicalismos impostos ou posicionados ou postados no ambiente da igreja. E eu volto a Israel e eu vejo o Zedequias e o sacerdote radicalmente dizendo: manda prender, manda matar a voz que diz que seremos destruídos. Manda prender, manda matar a voz que diz que lutar pela liberdade contra a Babilônia não é estar seguindo os caminhos de Deus. E o pior é que o discurso cola. Porque você dizer para uma nação que foi fundada por Deus que ela deve lutar pela liberdade de ser a nação de Deus contra o povo pagão, é o discurso de Deus. Porque foi essa a ordem de Deus quando invadiram Canaã. O problema é que aquele povo já não era mais o povo de Deus. Deixou de ser. Esse é o único detalhe. E, portanto, usar as palavras de Deus para um povo que não é mais o de Deus é colocar na boca de Deus uma mentira que ele nunca disse. Porque Deus nunca disse que protegeria o seu povo se eles fossem infiéis. O discurso do século XXI é o mesmo. Se você diz que deve defender a família e o casamento, você é um retrógrado. Se você se levanta com qualquer tese, por mais simples que ela seja, contra o status quo de hoje, você é retrógrado. Se você se levanta contra as teses da sociedade instalada de hoje, de um socialismo disfarçado de democracia, de um modelo marxista disfarçado de um discurso libertário, você é um cego. Afinal de contas, nunca tantas pessoas tiveram alimento à mesa como temos agora. Temos mesmo? Ou teremos a incursão da maior depressão que esse país já conheceu? É só abrir os índices. Mas essa não é a questão. A questão mais grave é, a gente se deu conta de que as pessoas já não conseguem mais reagir a nada, e é essa a questão de desespero. A questão não é que o país tenha entrado em depressão, os bancos não deixarão o país quebrar até por interesses pessoais. O problema é a inércia do povo. O grau de distorce na mentalidade humana chegou a tal que as pessoas não têm mais força para reagir. E o Brasil, pela primeira vez, reproduziu a música
popular brasileira. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não me assusta quando olhar do mundo, mas me assusta quando olhar da igreja. Eu não sei se eu fico contente por Ellen White não estar viva, ou se eu fico triste. Contente por ela, triste por nós. A gente se deu conta de que o mundo mudou. E de que quando vier o discurso de autoritarismo mundial, talvez alguns de nós sejamos os defensores da liberdade do discurso. Porque é exatamente o que vai acontecer. Exemplos fáceis de vocês entenderem. Imagine hoje, vivendo essa desgraça de calor, e para quem conhece esse lugar, nunca isso aqui aconteceu. Isso aqui era um lugar de vento fresco, era um lugar de brisa suave. Para quem veio para cá nos idos tempos de 78, 79, isso aqui era um lugar aprazível de se viver, não aquela coisa do chegar nas piadas infantis, né? Alguém chega para São Pedro e diz: São Pedro, você esqueceu alguma coisa no forno? Hortolândia. Isso não existe. Tá? Só que isso não é aqui, isso é no mundo inteiro. Essa calamidade, essa distorce climática que a gente vê no mundo, hoje é pauta do que está acontecendo na COP21. E a pergunta: as pessoas estão discutindo resolver os problemas do mundo ou os próprios interesses? Se fosse de fato resolver os problemas do mundo, quanto duraria a COP21? Meia hora. O que eu faço, o que você faz, o que você faz, o que você faz, o que todos precisamos fazer. Está assinado, vamos voltar para casa e seguir a cartilha. Não importa quanto impacto econômico isso produza na nossa nação. Se todo mundo fizer junto, todo mundo sofre o impacto junto, portanto o impacto não acontece. Mas ninguém quer dar o primeiro passo. Principalmente quem está sentado no topo da cadeia. Porque quem tiver que dar o primeiro passo, se estiver sentado no topo da cadeia, vai ter que voltar para casa e dizer para todo mundo: pessoal, vamos dar uma paradinha nos nossos ganhos e vamos resolver a conta para depois voltar a ganhar todo mundo junto. Não, o egoísmo humano está centrado numa situação de não olhar o outro, mas só o próprio umbigo, até que surja uma voz que se adiante a um mundo caótico e vire para esse mundo como uma voz religiosa com um discurso humanista preso a uma estrutura social e diga: pessoal, vamos olhar para casa, para as nossas famílias, para a condição de clima, e vamos fazer uma coisa muito simples. Vamos desligar as máquinas um dia na semana. Vamos fazer um acordo mundial de regressão de emissão de carbono e vamos desligar a máquina um dia inteiro. E nesse dia, em vez da gente produzir carbono, a gente vai para a rua com os nossos filhos, com as nossas famílias, para os parques, para passear. E durante esse dia, o mundo vai parar. E o calor vai diminuir. E de carona, a gente ainda pode, cada um ir para a sua igreja, para a sua denominação, para as suas teses religiosas, reunir sua família, até aqueles que não têm, mas reúna a sua família. Se você não tem nenhuma fé, reúna a sua família e diga para eles: há um futuro promissor. Se você tem alguma fé, não importa qual, se reúna nesse dia com a sua família em torno dessa fé. E ore para o seu Deus, não importa qual seja, pedindo a Ele por melhoria. Pergunta: esse discurso colaria hoje? Você teria coragem de se levantar e dizer que esse discurso é falso? Só para ir na carona, Elmer, depois, seu Francisco. Eu vi essa semana uma reportagem a respeito do programa, a respeito do Dr. Garçon. Não é? E tem a figurinha dele com uma roupa medieval, Dr. Doom. Dr. Doom. Quer dizer, Dr. Ruína. Então, o comentarista fala a respeito do que os adventistas creem. E ele cita muito enfaticamente o Apocalipse 13, que fala a visão que nós temos da besta, a besta que vai se levantar, a imagem da besta. Então, ridicularizando completamente isso tudo. Então, é aquele negócio. Existe um grupo que tem esta contrafação, ou eventualmente essa postura, que vai contrária a tudo. Sim. Que é o Jeremias. Sim.
A pergunta é, eu estou pronto para ser Jeremias? Entendem que a lição dessa semana é uma provocação? Apesar de ela parecer a repetição da mesma história que a gente já vem lendo nas últimas 9 lições, ela tem um matiz diferente. O discurso da lição dessa semana é: eu entendo que Jeremias está pregando o antônimo, o antagonismo do status quo, sozinho, como voz única, e ainda dizendo que eu tenho que orar pela prosperidade daquele que vai me atacar. Acompanhado pelo discurso de Ezequiel. Isso é ser atalaia. Isso é viver o tempo do fim. Diferente de um discurso bonitinho de Jesus em breve voltará, o que é um discurso fantástico e alimenta a nossa esperança. Eu entendo as condições que antecedem essa vinda e estou pronto para isso. Eu entendo que essas condições estão instaladas hoje e estou pronto para isso. Essa é a primeira provocação da lição dessa semana. Pastor, tempo que Jonas foi advertir o povo de Nínive, se ele se arrependesse, a nação seria destruída. Realmente aconteceu. Agora vamos voltar para Jerusalém. Se o povo se arrependesse e aceitasse para a Babilônia, eles iam assim mesmo. Eles iam para o cativeiro independente de qualquer coisa. Então, durante esses 70 anos, Jerusalém ficou praticamente abandonada. Então a maioria morreram, os que podiam restaurar. Sim, porque a invasão aconteceu. Lá em Babilônia, nem todos eu creio se converteram. Qual era o interesse deles Então, vamos lá. Segunda parte da lição. Vira a página e esquece a pregação de Jeremias. O convite de Jeremias era um convite à vida, não era um convite à liberdade. O convite de Jeremias ao povo é: se rendam e permaneçam vivos. Deus cuidará de vocês, mesmo no cativeiro. A mensagem de Jeremias é: em vez de ter um Daniel, a nação inteira podia ser Daniel. Em vez de ter um Ananias, Misael e Azarias, a nação inteira podia ser isso. Esse era o convite de Deus a Israel. Vocês vão testemunhar de Deus num rei promissor, num reino promissor. Deus conhecia o coração de Nabucodonosor. Deus sabia que se Deus estivesse manifesto na nação babilônica, o rei cria. O rei acreditava. Quem não sabia disso era Israel. Se Israel tivesse aceito seguir os caminhos de Deus como Deus pediu, a situação de Nabucodonosor era outra e a situação do reino babilônico seriam outras. Portanto, eu tenho um remanescente que fica. Afinal de contas, se você ler o fim da história, Israel foi invadido, Jeremias foi preso, até que alguém chegou para Jeremias e disse o quê? A opção é sua. Porque se há algum fiel aqui dentro, esse é você. E você tem a opção de querer ir para a Babilônia, e se você for, em Babilônia você vai ser tratado com forma distintiva. Eu vou cuidar bem de você em Babilônia. Você será muito bem recebido no reino. Porém, se você quiser ficar aqui ou ir para qualquer lugar do mundo, a escolha é sua. Qual é a escolha de Jeremias? Eu vou ficar na cidade destruída. Eu vou ficar com o povo remanescente, fiel que ficou por lá. Ele se despede e diz: vai em paz, seja como você quiser. Jeremias podia viver como Daniel no reino babilônico. Escolheu ficar nas agruras de uma cidade destruída com remanescente. Essa era a missão dele. Para a Babilônia, Deus suscitou Daniel e mais 3 garotos. Para Jerusalém, Jeremias. Eu estou ciente de que isso é uma descrição do remanescente. Quando a gente olha a história final, a ameaça à confiança descrita na Bíblia é: assim como o cerco de Jerusalém, se a gente olha a história da destruição do ano 70, assim como o cerco de Jerusalém foi o sinal para o povo de Deus, que era o último momento da história,
E nenhum cristão pereceu na invasão de Jerusalém, porque entenderam o sinal do primeiro cerco, na forma como o cerco se desfez, fugiram da cidade e se libertaram disso. Eu tenho consciência de que alguns serão chamados para ser aquele garotinho que ficou até o dia da invasão, rua por rua, clamando, ai, ai, ai de ti, Jerusalém, e morreu na invasão. Eu tenho consciência de que no fim da história essa é a mesma história. Assim como o cerco foi o último sinal, o decreto de ameaça à consciência, de obrigação de observância a domingo, é o último sinal. Para quê? Para dar banda das cidades, para sair das grandes cidades, para não voltar para elas e ir para lugares menores. Até que essa ameaça à consciência se espalhe pelo mundo todo, e aí nem nos lugares menores poderemos ficar, teremos que ir, de fato, eu tenho consciência de que isso está descrito assim. Mas também tenho consciência de que alguns serão chamados, como Jeremias, para ficar na cidade até o fim da história. Porque na cidade ainda haverão monarcas, representantes legais, estruturas comerciais de pessoas sinceras, nesse intervalo entre o decreto dominical e o fechamento da Porta da Graça, que precisarão do testemunho desses que ficarem nas cidades, sob ameaça de morte e até morte. Esse é Jeremias. Eu tenho consciência de que a falsidade antecipa decretos, quando o decreto ainda não ocorreu. Mas que também a mesma falsidade antecipa uma falsa sensação, seja de santidade ou de perfeição, como aqueles sacerdotes e o rei antecipavam. E isso a gente já vê hoje. Os dois lados da mesma história. Eu tenho aquele sujeito que diz que o mundo não vai de mal a pior, e eu tenho aquele sujeito que diz, Deus está conosco e exige de nós um determinado perfil. Eu tenho consciência de que isso está acontecendo hoje, entre nós. Enxergo isso acontecendo. Consigo perceber onde está a verdade, no meio de tanta confusão. Seja dentro ou fora da igreja. Esse é o segundo olhar. Deus não esqueceu do seu povo. A pergunta é, o povo está esquecendo de Deus? O que tudo isso tem a ver com a profecia dos 70 anos? A mesma coisa que tem a ver com uma profecia. Jesus, em breve, voltará. É a mesma coisa. Porque a profecia dos 70 anos, vocês vão ver isso na lição da próxima semana, caminha para um desenho de uma nova aliança. A profecia da breve volta de Cristo nos aponta para a libertação final. No intervalo, o que tinha para ser descrito já está descrito e não vai mudar. Quer eu queira, goste ou não. Pergunta, eu estou pronto para isso? Se não estou, o que falta? Estou disposto a buscar o que falta, que era a proposta das duas últimas lições. Eu enxergo que eu tenho que estar pronto para aquilo que é a reforma e o reavivamento para esse tempo. Não por um desenho de reforma e reavivamento imbecilizado de elementos externos da verdade, mas a transformação completa do lado de dentro dessa mesma verdade. Que produz, obviamente, efeitos externos, mas começa pelo lado de dentro, com um reavivamento que leva à reforma. Esse é o desenho de Jeremias. Para quem assistiu o sermão de ontem, esse é o desenho que leva à segunda necessidade, o aparar das brechas, o subir aos muros e o completar a missão. Eu tenho consciência disso. De que não adianta mais se esconder atrás das necessidades do dia a dia, no sentido daquilo que o mundo está impondo. Eu tenho consciência de que há uma virada de página e de que eu preciso enxergar essa virada de página, mas pelo foco correto. Eu tenho consciência de que o que vai transformar as pessoas nesse mundo não é a pregação da catástrofe do fim do mundo, mas é a demonstração de que o amor de Deus ainda está presente em pessoas nesse mundo, a despeito do egoísmo. Eu tenho consciência de que não é a pregação da vinda de Cristo, que é exatamente a questão, mas é a demonstração de que eu estou vivendo como quem espera que vai mudar o mundo. Ou seja, um amor irrestrito às pessoas do mundo e não ao mundo das pessoas. Um amor transformador que ignora o tempo, o espaço, a condição. Um amor que está disposto a ouvir as pessoas de fato naquilo que elas têm para dizer, naquilo que elas estão precisando,
mas um amor tão profundo que é capaz de mostrar para as pessoas por que elas estão sentindo aquilo que estão sentindo. E aí sim, se elas realmente entenderem o que é esse amor, vão perguntar para você, ok, e o que eu faço então? Aí sim você pode mostrar a verdade, pode apresentar para elas o que vem pela frente. Porque não adianta eu apresentar o que vem pela frente se eu não puder amá-las o suficiente para elas se sentirem confortáveis num ambiente de acolhimento tal que ela sinta a diferença entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro. Ou seja, que as pessoas queiram estar com você, que elas desejem estar tão perto de você, que ouçam o amor de Cristo por todos os poros e perguntem, eu não sei o que é, mas você é diferente, me conta por quê. E aí sim você pode contar por quê. Pode contar quem você espera, e por que espera, e por que o mundo está do jeito que está. E ela terá a chance de ver diferente o mundo, com outros olhos. Mas que antes de tudo isso, eu preciso ver o mundo com outros olhos. Essa é a provocação dessa lição. E pior, ela é uma provocação para esperar. Eu tenho a consciência de que eu tenho que esperar na condição em que o mundo está, para que o mundo melhor chegue, não aqui, mas lá, no outro mundo. E ter a paciência de esperar. Ter a paciência de esperar, mesmo que as aflições nos atinjam. Mesmo quando sendo justos e corretos, como Jeremias foi, e sendo injustiçados, como Jeremias foi. Continuar tendo a paciência e a demonstração de amor incondicional, mesmo no tratamento injusto. Porque será injusto, está sendo injusto, continuará sendo injusto. Tudo isso são provocações da lição dessa semana. Diferente dos olhares mais teológicos e técnicos da descrição das últimas 9 lições, a lição de hoje é a virada de página. Eu consigo enxergar a gênese, o início da revolução que Deus queria produzir no coração de Israel. Porque Israel, nesse tempo da invasão de Babilônia, é o espelho da igreja remanescente, dos dias de Laodiceia. Se a gente não conseguir fazer essa ponte, estudar Jeremias foi só teoria, só teologia, só um olhar histórico. Se eu conseguir fazer a ponte, me enxergar nessa ponte, identificar de que jeito ela está se reproduzindo hoje, fez algum efeito a lição. E aí a gente vai entender o que significa a aliança proposta da lição da semana que vem. Do contrário, a discussão vai ficar só na superfície, só na casca, só no desenho de cima. O que eu queria deixar como provocação, a última questão da lição, a prática. Orai pelos seus inimigos. Intercedei pelos que vos perseguem. Seria até plausível que alguém desse a vida por seus amigos. Porém, ninguém tem maior amor do que esse. Dar a vida por quem não lhe ama, por aqueles que ainda são pecadores. Não é à toa que Mateus 24 desenha o Evangelho ao mundo da forma como desenha. Eu já repeti esse texto dezenas de vezes aqui. O verso 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. O inverso disso é, aquele que perseverar até o fim, nesse amor que se esfriou, será salvo. E este Evangelho, esse amor incondicional, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo de um jeito, em testemunho, não de fogão. É para essa vida que Deus nos chamou hoje, é para esse desenho que Deus nos está provocando hoje, é dessa forma que o olhar para Jeremias no convite, você quer ir conosco para a Babilônia ou quer voltar? Jesus ainda não retornou e a frase é, ele não retarda a sua promessa, só é longânimo, não querendo que ninguém se perca. O convite de Deus para a gente é, ainda não está na hora de vir para as benesses, entenda o que eu estou dizendo como exemplo metafórico, de Babilônia. Não que eu compare Babilônia ao céu. Mas a proposta feita a Jeremias foi exatamente essa. Vem para a Babilônia. Lá tem casa, tem comida, roupa lavada, tem honras e um rei que gosta de você. O convite de Deus é, aguenta mais um tempinho aí. Espera mais alguns anos aí. Mas enquanto espera, cuida
do meu povo. Enquanto espera, salva o meu povo. Esse é o convite. E Jeremias fala: obrigado pelo convite à Babilônia, mas eu ainda tenho uma missão. Estou voltando para Jerusalém. Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, para que a gente consiga enxergar isso. Enxergar isso da forma correta. Enxergar isso com o equilíbrio correto, mas com a urgência necessária para poder praticar isso. Que Jesus está voltando, não tem dúvida. Que os sinais estão demonstrando isso, não tem a menor dúvida. Mas que a gente ainda tem um pedaço de missão para executar, disso eu também não tenho dúvida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê essa graça, para que a gente execute isso, é o que eu espero para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pelos exemplos do passado que nos permitem perceber que Deus nunca abandona o seu povo, a despeito das aflições, das dificuldades, que Deus também nunca deixa o seu povo sem guia, sem a mensagem profética, sem a condução e a direção necessárias. Mas te pedimos que nos dê poder para que não repitamos a história do passado, mas sejamos de fato atalaias modernos como Jeremias foi no seu tempo. Que estejamos dispostos a cumprir o final da missão e a entender que o resultado final se dará exclusivamente na vinda de Cristo e não antes. Que possamos estar prontos para isso, que possamos abrir os nossos olhos e enxergar as diversas correntes que o mal hoje estabelece, as diversas formas diferentes do seu discurso, mas que acima de tudo possamos enxergar que há um Espírito nos instruindo no caminho certo. Abençoa o teu povo, abençoa todos nós e que possamos ainda ver, se possível, Cristo voltando em nossa geração, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.